Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia e abençoe também a sua família. Mais uma jornada se inicia e Deus está no controle de tudo. Ainda que você venha a perder o controle, o domínio da situação, Deus está no controle. E ainda que o homem tenha determinado algo a seu respeito, a última palavra, ela vem do Senhor. Povo de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você hoje está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. E nos comentários, deixe os seus pedidos de oração, tá certo? Não esqueça de deixar os seus pedidos de oração, porque no final do vídeo nós vamos orar e nós vamos apresentar também a Deus a vida de todos e registrar. Vai ser colocado aqui, o seu nome, o nome da sua família, o seu pedido de oração. E não esqueça também de deixar o seu like. Prepara aí o seu copo com água, garrafinha, deixa aí próximo à televisão ou próximo à sua cama, né? Tem pessoas que acordam, já liga a TV para poder acompanhar a oração. E aqueles que estão com o celular, deixa aí pertinho, porque daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Gênesis, no capítulo 6. E a partir do versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E diz mais, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu tenho a certeza que você que está me acompanhando agora, você já teve arrependimento de algo. E quando nós nos arrependemos de algo, nós queríamos voltar atrás para poder ter evitado aquela amizade, aquele relacionamento, para ter deixado de falar algo que você viu que não foi bom que você falou. Só que no caso, em relação à palavra de Deus que nós estamos agora meditando, Deus, ele chegou um momento que se arrependeu de ter criado o ser humano. Por quê, pastor Felipe? Porque a maldade havia se multiplicado na terra. Naquela época as pessoas tinham se corrompido, até aqueles que serviam a Deus tinham se corrompido, as pessoas estavam vivendo na prática do pecado, como nos dias de hoje. O próprio Senhor Jesus, ele disse que a volta dele iria se assemelhar aos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. E nós entendemos que os dias que nós vivemos agora são os dias que se antecedem à volta de Jesus. E o que fazer diante dessa situação que aconteceu no passado e que também acontece nos dias de hoje? Porque a maldade tem se multiplicado, a ganância, a soberba, a maldade, o pecado, a malícia. A cada dia o mundo que vivemos tem se tornado um mundo difícil de se viver. Você que já tem aí 20, 30, 40, 50 anos, sempre a nossa expectativa é que as coisas melhorem, mas você já analisou, já percebeu que a cada dia tudo tem se tornado pior e mais difícil? E diz a palavra de Deus no versículo 8, que Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Ou seja, Noé estava em um meio onde as pessoas estavam sujas, e eu digo isso espiritualmente falando. As pessoas estavam corrompidas, mas ele se preservou, ele se conservou, ele viveu separado, ele não se corrompeu, ele não se contaminou. Eu já vi esposas que têm maridos que o marido vive no alcoolismo, dizer bem assim: meu marido começou a beber por causa das amizades, meu filho começou a usar drogas por causa das amizades. Eu creio que há um tempo atrás, em uma pregação, eu falei isso, Deus me usou para poder falar isso, que as pessoas, elas costumam, atribuir
é o caminho que escolheu, ou a falha, o erro que cometeu, a quem está ao seu redor. Mas ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a beber um copo de cerveja, ninguém é obrigado a usar crack, cocaína, o cigarro. Todo mundo tem o livre-arbítrio e tudo é uma opção, e quem escolhe somos nós. Noé escolheu não se contaminar, Noé escolheu não se corromper, e nós temos que ser a geração Noé. Não que nós vamos ser como Noé ou igual, porque quem somos diante de um homem que achou graça diante de Deus? Mas nós temos que seguir o mesmo exemplo e não se contaminar, ser a geração Noé, a geração que não se corrompe, a geração que agrada a Deus, a geração que é fiel a Deus, que é obediente a Deus, e não essa geração que persegue o evangelho, que persegue a obra, não essa geração que sente prazer em prazeres passageiros, como a sensualidade, drogas, festas, baladas. Então, não queira atribuir o meio que você vive à vida que você tem, porque nós temos outro exemplo, o exemplo de Samuel. Na época de Samuel, a obra de Deus estava passando por momentos difíceis. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali fazendo mau uso da oferta, estavam ali se prostituindo com as mulheres que ficavam à porta da igreja. Mas Samuel, a palavra de Deus diz que crescia no favor de Deus e dos homens. Ou seja, eu posso estar no meio contaminado, eu posso estar no meio sujo, corrompido, onde tem pessoas que têm má índole, mas eu só vou ser como eles se eu quero ser, se eu escolho ser. Então não adianta, seja na igreja, em todo lugar tem pessoas corrompidas, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho. E se você se junta-se ou se mistura, é porque você quer. Porque olha o exemplo de Noé, olha o exemplo de Samuel. A palavra de Deus diz que das coisas que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração, ou seja, o nosso coração espiritual é a nossa mente. Não permitir que as influências que estão ao nosso redor venham interferir na nossa conduta, interferir na nossa vida e na nossa comunhão com Deus. Se você está vendo que as pessoas que estão perto de você vão te levar ao mau testemunho, a se distanciar de Deus, se afaste. É melhor você ser chamado ou chamada de metido ou metida, que não fala mais com ninguém, que deixou o eu subir para a sua cabeça, do que você desagradar a Deus. Se Noé fosse agradar as pessoas daquela época, Deus não ia achar graça diante dele, porque para poder agradar as pessoas daquela época que tinham se corrompido, ele tinha que viver na mesma conduta. Mas ele escolheu agradar a Deus, escolheu não se corromper. E daquele momento, daquela ocasião, quem se salvou? Noé foi salvo e a sua família. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu vou registrar aqui alguns pedidos de oração, em seguida nós vamos orar. A Adélia pede oração pela Di Solares. Nós vamos orar assim, dona Adélia. A Maria Souza pede oração por Leonardo, Andréia, Adriana, pelos seus netinhos, irmão, é irmão ou irmãos? Acho que é irmãos, e parentes. Maria José da Silva Batista, ou Maria José Silva Batista, pede oração pela sua saúde do esposo, a saúde do esposo, Antônio e família, porque quando as pessoas escrevem, e assim eu sei que isso acontece, às vezes deixa de colocar um ponto, uma vírgula, mas às vezes nem sempre as pessoas têm esse conhecimento. Então, se não tem ali um ponto, uma vírgula, você acaba lendo direto o pedido de oração, Mas agora aqui eu entendi, ela pede oração pela saúde do seu esposo, e eu creio também que ela precisa de oração pela sua saúde, e nós vamos orar assim, dona Maria José. O próximo ou a próxima é a Márcia Cavalcante, pede oração pela sua vida financeira e por uma causa na justiça. Deus vai bater o martelo, dona Márcia. A Marilene Batista pede oração pela sua vida financeira. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero realizar uma convocação a Luiz Eduardo Magalhães. Povo de Deus, não falte neste domingo a Santa Ceia com clamor pela paz.
às 8 horas da manhã, especialmente às 7h30 da noite. Então, venha receber a unção do Setor Uma Bênção, aqui na sede, que fica no bairro Santa Cruz, às 8 horas da manhã, especialmente 7h30 da noite. E você que é do Jardim das Acácias, que é um bairro aqui de Luiz Eduardo, que tem um trabalho especial, nós estaremos realizando o culto às 18 horas. Vem para cá, Deus vai fazer maravilhas. Vamos orar, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais um dia que se inicia. Meu Deus, nos ensina a nos guardar e nos ensina, meu Deus, a vigiarmos para não perdermos a nossa essência, a não deixarmos o primeiro amor, porque todos os dias surgem situações para mudar a nossa essência, para que venhamos sujar o nosso coração, nos corromper e ser como os demais. Não que nós somos melhores, mas nós temos que fazer a diferença. Então eu te peço, meu Deus, ilumina os passos dessa pessoa, os caminhos, abre os olhos espirituais, dá o discernimento espiritual, desperta, meu Deus, aquele que dorme espiritualmente, para que o teu povo venha, meu Deus, entender e compreender o que tem acontecido no mundo espiritual, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra demônios e potestades, principados. A nossa batalha ela é espiritual, e se não tivermos comunhão com o Senhor, não venceremos. Consagra com teu poder este copo com água. Quem beber dessa água, meu Deus, receba fortalecimento, cura, libertação, milagres e livramento. Abençoa todos aqueles que têm pedido oração, que têm deixado nos comentários, aqueles que já estão aqui no recipiente. Traz a resposta para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a vida de todos de uma forma poderosa, e na segunda-feira nós vamos retornar. Um forte abraço a todos.